Sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nessa versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Para se aprofundar nos assuntos desse episódio, acesse todos os textos abordados em nosso site ihu.unicinos.br. Redes sociais, bots e inteligências artificiais. Como a extrema-direita transformou desinformação eleitoral em máquina permanente de engajamento? Enquanto candidatos disputam atenção nas redes, saúde, trabalho e educação seguem fora do debate. Quando olharemos para as propostas políticas e não para os cortes midiáticos? Com o Super El Niño à espreita e disputas por terras raras avançando sem licenciamento ambiental, uma pergunta incomoda. Os candidatos deste ano entendem o tempo histórico em que vivemos? Da Odisseia de Nolan à encíclica Magnifica Humanitas, o que ainda nos torna humanos quando parte da nossa própria mente já divide espaço com algoritmos? Na era das redes digitais, a política também mudou de linguagem. Hoje, uma campanha não acontece apenas em debates eleitorais. Ela ainda acontece no celular, em vídeos curtos, cortes de discursos e conteúdos produzidos para serem compartilhados. E a extrema-direita aprendeu a explorar esse ambiente para transformar a política em espetáculo, conflito e engajamento. Uma das estratégias é simples: criar um inimigo. Em vez de discutir uma proposta ou um problema social, a comunicação política desloca a atenção para alguém que precisa ser responsabilizado por tudo que está errado. O objetivo não é necessariamente apresentar uma solução, mas manter o conflito em circulação e tirar visibilidade de outras pautas. É a lógica do chamado candidato espetáculo, termo que foi cunhado pelo doutor em antropologia social Orlando Calheiros. Nesse contexto, a política passa a ser pensada também para render cortes nas redes sociais. Uma fala provocativa pode alcançar muito mais pessoas do que uma explicação sobre um projeto de governo. O político deixa de disputar apenas votos e passa a disputar a atenção. A inteligência artificial amplia ainda mais esse terreno. Ela permite produzir conteúdos em uma velocidade que a comunicação política tradicional dificilmente consegue acompanhar. Já no início das eleições brasileiras, houve casos de conteúdos produzidos com IA, incluindo um vídeo com um avatar de Jair Bolsonaro exibido durante a convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro. A tecnologia, portanto, passa a fazer parte da própria disputa eleitoral. Mas a tecnologia não precisa criar uma mentira do zero para ser eficiente. Ela também pode ampliar uma narrativa que já existe. A ideia de que o outro é culpado pode ser repetida, adaptada e distribuída para públicos diferentes. Quanto mais a mensagem circula, mais ela ocupa o espaço no debate público, e menos espaço sobra para o que importa, as pautas de políticas públicas. Um exemplo aparece em um teste realizado pela Anistia Internacional com anúncios políticos no Facebook. Dos 14 anúncios que continham desinformação eleitoral, 8 foram aprovados para publicação. Entre os anúncios aprovados, haviam mensagens que defendiam uma revolução militar e questionavam a participação eleitoral. Os anúncios, porém, foram cancelados antes de chegar aos usuários. É nesse ambiente que surge a ideia de um partido digital bolsonarista. Segundo o cientista social Marcos Nobre, trata-se de uma estrutura política que não existe formalmente como partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral, mas que funciona nas redes como uma organização capaz de mobilizar apoiadores, pautar políticos e disputar espaço dentro e fora das instituições. Em vez de depender exclusivamente de uma legenda, essa estrutura reúne os indivíduos em torno de uma identidade política comum. O Partido Digital Bolsonarista pode atravessar diferentes siglas e atuar simultaneamente na internet e na política institucional. Uma pauta nasce em uma página, é impulsionada por influenciadores, vira discurso de candidato e torna as redes
forma de corte, meme ou vídeo. É uma estrutura que não depende apenas de uma sede ou de uma direção partidária. Ela depende de uma rede. Mas essa máquina de engajamento precisa de temas capazes de provocar reação. E um deles é a educação. Uma reportagem da agência pública mostra um discurso que vem sendo repetido desde as eleições de 2022, o ataque aos professores. O levantamento identificou pelo menos 18 parlamentares que atacaram professores entre 2022 e 2025. Para pesquisadores do Observatório Nacional da Violência contra Educadores, a perseguição pode funcionar como uma forma de construir capital político. Um parlamentar denuncia, outro repercute, as redes ampliam e o conflito se transforma em votos. É a lógica do conflito permanente. Criar-se um inimigo, o professor, doutrinador, se transforma um episódio local em uma disputa ideológica e se usa a indignação para mobilizar uma base política. E é nesse ecossistema que aparece Fernando Serimedo, o consultor político argentino ligado a Jair e Eduardo Bolsonaro e também a Javier Milei. Foi apontado pela Polícia Federal como integrante do núcleo de desinformação sobre as eleições brasileiras de 2022. Ele ganhou projeção ao divulgar conteúdos que colocavam em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e alimentavam a narrativa de fraude eleitoral. Serimedo chegou a ser conhecido como Rei dos Trolls e construiu uma atuação política baseada justamente na comunicação digital. Segundo reportagem do El Diário, ele também esteve relacionado a uma estrutura de pequenos dispositivos conectados por software, descrita como uma espécie de mini fazenda de bots, capaz de ampliar artificialmente a circulação de conteúdos. Em agosto de 2026, ele foi detido na Bolívia durante uma investigação sobre um ataque a tiros contra sua ex-companheira, Nadia Beller. O caso criminal é separado de sua atuação política, mas trouxe novamente para o centro do debate a trajetória do consultor e suas conexões com a extrema-direita latino-americana. E o caso Serimedo também ajuda a entender uma mudança na própria ideia de campanha política. A disputa não acontece apenas durante o horário eleitoral, ela é permanente. A máquina digital trabalha antes, durante e depois das eleições, mantendo uma base mobilizada e preparada para reagir a cada acontecimento. O resultado é uma política cada vez mais adaptada à lógica das plataformas. Quanto mais curto, emocional e provocativo o conteúdo, maior a possibilidade dele viralizar. O problema é que essa lógica pode transformar questões complexas, frases de efeito e disputas políticas em uma sequência de inimigos. Em vez de perguntar qual projeto de sociedade está sendo apresentado, o eleitor é constantemente convidado a escolher quem deve ser atacado. E talvez esteja aí uma das estratégias mais eficientes da extrema-direita digital: não deixar que o debate pare. Um escândalo substitui o anterior. Um inimigo ocupa o lugar de outro. Uma mentira é substituída por uma nova versão antes mesmo que a anterior seja desmentida. E a velocidade das redes dificulta justamente aquilo que a democracia precisa: tempo para verificar, discutir e compreender. Quando a política passa a funcionar dessa maneira, a inteligência artificial, os influenciadores, os bots e os anúncios deixam de ser apenas ferramentas de comunicação. Eles passam a fazer parte da disputa pelo poder. E nas eleições de 2026, essa disputa não acontece somente para decidir quem vai governar, mas também para decidir quais narrativas terão o poder de definir aquilo que milhões de pessoas acreditam ser a realidade. Parte da resistência a essa engrenagem é entender essas ferramentas e não apenas sofrer os efeitos delas. Para quem quer se aprofundar no assunto, o IHU promove o ciclo de estudos Inteligência Artificial e Humanidades, o pensamento crítico na era algorítmica, com discussões sobre os impactos éticos, sociais e políticos da IA em diferentes áreas de conhecimento. O evento terá início no dia 1º de setembro. A transmissão é realizada pelo canal do IHU no YouTube. Para inscrever-se, acesse nosso site ihu.unicinos.br. Em uma eleição marcada por disputas e muita atenção às redes sociais, existe uma pergunta importante que acaba ficando em segundo plano.
o que os candidatos estão realmente propondo. Porque enquanto a política se concentra em quem vai vencer, alguns dos problemas que mais afetam a vida cotidiana dos brasileiros continuam sem respostas concretas. A saúde é um desses temas. Uma análise do ex-ministro José Gomes Temporão aponta que, apesar de ser uma das maiores preocupações dos eleitores, a saúde aparece pouco nas plataformas eleitorais ou é tratada a partir de diagnósticos genéricos. Entre as questões deixadas de lado estão principalmente o financiamento do SUS e a desinformação em saúde. E falar de saúde significa falar também de dinheiro. O artigo de André Slabão lembra que renda, moradia, alimentação, condições de trabalho e acesso a serviços básicos são determinantes da saúde. Segundo o estudo citado pelo autor, o Bolsa Família teria evitado mais de 700 mil mortes e mais de 8 milhões de internações nos últimos 20 anos. Ou seja, políticas sociais também podem ser políticas de saúde. Mas quanto o país está disposto a investir no SUS? O financiamento do sistema público aparece como uma das questões centrais para o próximo governo. O Brasil possui um sistema universal, mas ainda convive com subfinanciamento e com um gasto privado em saúde superior ao público. E quando o debate eleitoral trata o orçamento apenas como uma questão contábil, desaparece a pergunta sobre qual modelo de saúde o país quer preservar. Outra pauta que mexe diretamente com a vida de milhões de pessoas é o trabalho. A escala 6x1 entrou novamente no debate do Congresso, mas também revela uma disputa de poder. A redução da jornada significa discutir tempo livre, saúde e qualidade de vida. Mas significa também enfrentar interesses empresariais e definir quem deve arcar com os custos de uma mudança nas relações trabalhistas. No Senado, a discussão avançou para a Comissão de Constituição e Justiça, mas senadores de extrema-direita anunciaram uma ofensiva para barrar ou dificultar a tramitação da proposta. A expectativa é que a PEC seja analisada pela CCJ em setembro. A escala 6x1 não é apenas uma questão trabalhista, é também uma escolha sobre qual modelo de desenvolvimento e de distribuição do tempo de trabalho o país quer adotar. A educação também aparece entre as pautas que não recebem atenção proporcional ao tamanho do problema. Não basta discutir vagas ou resultados em avaliações. É preciso falar sobre valorização dos professores, evasão escolar, desigualdade educacional e sobre o papel da escola em um país profundamente desigual. No fim, todas as pautas se encontram. Saúde, educação e trabalho não são assuntos separados. Quem trabalha 6 dias por semana e passa horas no transporte tem menos tempo para cuidar da saúde, estudar ou conviver com a família. Quem vive em situação de pobreza enfrenta mais dificuldades para acessar serviços de qualidade. E quem não tem acesso a uma educação adequada encontra mais obstáculos para romper esse ciclo. É nesse ponto que aparece a discussão sobre o chamado entreguismo. A preocupação levantada por setores críticos da política brasileira é que uma eventual vitória da extrema-direita possa aprofundar uma agenda de privatização e redução do papel do Estado, aproximando o país de modelos liberais. Portanto, o debate não é apenas sobre quem vai administrar o Estado, mas sobre qual Estado se quer construir e quais direitos devem permanecer como responsabilidades públicas. E quando essas grandes escolhas chegam à realidade local, os problemas ficam ainda mais concretos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, um levantamento baseado em dados do CadÚnico identificou 84 crianças e adolescentes em situação de rua em todo o estado. Só em Porto Alegre são 36. São crianças vivendo justamente em uma fase fundamental para o desenvolvimento. E o número coloca uma questão que deveria estar no centro de qualquer discussão eleitoral no estado. Como é possível que crianças estejam dormindo nas ruas, em um território que possui recursos públicos para desenvolver políticas de assistência, habitação, saúde e educação? Não se trata apenas de falta de dinheiro, mas de quais prioridades são escolhidas para esse dinheiro. O dado ganha ainda mais peso quando colocado diante da própria história política do Estado. Uma entrevista publicada no IHU sobre Leonel Brizola recupera uma das principais marcas de sua trajetória, a defesa da educação pública e a preocupação com as crianças pobres. Como governador gaúcho,
Brizola multiplicou escolas públicas e defendia que nenhuma criança deveria ser abandonada à própria sorte. Décadas depois, encontrar crianças dormindo nas ruas mostra que essa luta por educação, proteção e dignidade ainda está longe de ser encerrada. Há também um paralelo político importante. Em 25 de agosto de 1961, Brizola mobilizou o Rio Grande do Sul na campanha da legalidade para defender a democracia diante de uma tentativa de ruptura institucional. Na mesma trajetória, enfrentou interesses econômicos e estrangeiros e apostou na educação pública como instrumento de transformação social. Hoje, as lutas são outras, mas permanecem questões fundamentais: a defesa da democracia, da soberania e de políticas públicas capazes de garantir direitos básicos. É também por isso que olhar para as eleições no Rio Grande do Sul significa olhar para além dos nomes que aparecem nas urnas. Porque antes de perguntar quem vai ganhar a eleição, é preciso perguntar: quais problemas essa eleição está se propondo a resolver? As pautas esquecidas são justamente as que mais revelam o que está em jogo. Questões como saúde, educação, trabalho e proteção social exigem propostas concretas e políticas públicas capazes de enfrentar problemas que não desaparecem depois das eleições. São temas que dificilmente cabem em um corte de poucos segundos nas redes sociais, mas que precisam ocupar o centro da disputa pelo futuro do país. O voto é uma decisão sobre capacidade de governo. É essencial incorporar uma nova pergunta ao exercício da cidadania. Aqueles que pretendem ser eleitos compreendem o tempo histórico em que vivemos? O questionamento feito pelo presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, em artigo publicado pelo site O Eco, traz um alerta para mais temas silenciados no debate eleitoral: a questão climática e a preparação para eventos extremos. Os fenômenos meteorológicos de alto impacto são cada vez mais comuns em todo o planeta, e não vemos uma perspectiva de diminuição a curto prazo. Ondas de calor, secas, incêndios, enchentes, deslizamentos e outros eventos extremos fazem parte da realidade do cotidiano brasileiro. A ausência de políticas de preservação ambiental e prevenção para estes desastres é motivo de preocupação. As enchentes ocorridas em 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul são um exemplo disto. Com o alerta para a possível chegada de um super El Niño no Brasil, a cada chuva mais forte, as lembranças daquele momento e o medo dele se repetir tomam conta do imaginário popular. Isso fica ainda mais marcado quando os governantes não apresentam planos de ação eficazes contra as possibilidades de novos casos. Desse modo, Carlos Bocuí explica que é importante avaliar as propostas dos candidatos sobre os temas mais urgentes, mas também devemos olhar para a questão climática com mais atenção. Avaliar candidatos por suas propostas para economia, emprego, saúde, educação, segurança e infraestrutura é importante. Mas a emergência climática acrescentou a exigência essencial. É preciso saber se aqueles que pretendem governar compreendem e tomarão medidas sobre o mundo no qual terão de governar. A jornalista Cidinha Santos, em artigo publicado pelo site A Terra é Redonda, ainda demonstra como esses eventos evidenciam ainda mais as desigualdades sociais. Não existe crise climática sem racismo ambiental. Quando as tragédias acontecem, as enchentes, os deslizamentos, as secas, eu vejo claramente quem são as primeiras vítimas nas áreas de risco. O meu povo, a população negra e periférica. E vejo, com o coração apertado e orgulhoso, quem lidera a reconstrução em meio ao caos: as mulheres. Para Carlos, é justamente nesse momento que surge uma nova dimensão da responsabilidade democrática. Governar tornou-se antecipar e administrar riscos. No entanto, o que vemos é justamente o oposto. Em Belém, por exemplo,
O avanço de um data center sem pedido de licenciamento ambiental protocolado demonstra como os governantes estão mais preocupados com o assim chamado progresso. O alerta foi feito pelo promotor de justiça Márcio de Faria em entrevista concedida ao site InfoAmazônia. Nessa nova etapa de capitalismo tecnológico, com a inteligência artificial, eles não ligam muito para empecilhos governamentais locais. No Brasil, a gente tem esse histórico de aceitar qualquer coisa. A gente precisa de fato ter uma postura firme. Então achei necessário fiscalizar não só a legalidade dos estudos, mas também da participação popular. É um assunto que nos causa bastante preocupação. Como este, temos diversos outros casos no Brasil. A disputa mais recente é pelas terras raras. O sociólogo Reinaldo Dias, em artigo publicado pelo site Outras Palavras, chama atenção para a geopolítica envolvendo esses territórios e a extração de minerais críticos. A transição energética apresentada ao mundo como resposta à emergência climática depende de um conjunto de matérias-primas que passaram a ocupar, nas estratégias de segurança das grandes potências, o lugar que o petróleo ocupou ao longo do século XX. E, como ocorreu com o petróleo, a corrida por esses recursos vem acompanhada de pressões, ameaças e ingerências sobre os países que os possuem. O que se percebe também, como alerta Reinaldo, é que os locais estão sendo disputados com a proposta de um avanço para a população, mas os benefícios econômicos e tecnológicos se concentram nos países compradores e nos acionistas das mineradoras. É a mesma retórica civilizatória que acompanhou todos os ciclos extrativos anteriores. Da colônia à república, explica o sociólogo. Vale lembrar que em março deste ano, Flávio Bolsonaro disse que o Brasil é a solução para que os Estados Unidos não dependam mais da China em terras raras e minerais críticos. Ou seja, um claro aceno à entrega de territórios para o governo Trump. Assim, voltando às eleições, Carlos Bocui destaca que a emergência climática transforma também a noção de competência política. Para o sociólogo, não basta perguntar o que pretende construir, mas também quais riscos pretende evitar. Não basta perguntar quanto pretende investir, mas qual vulnerabilidade pretende reduzir. Não basta perguntar como reagirá à próxima tragédia, mas o que fará para que ela não aconteça. Mandatos duram 4 anos. Suas consequências ambientais podem atravessar gerações. Essa talvez seja uma das questões centrais das eleições de nosso tempo. A democracia sozinha não pode garantir que o futuro seja fácil, mas pode produzir escolhas que permitam enfrentá-lo com competência. A inteligência artificial é um objeto de disputa da nossa sociedade contemporânea, utilizada como ferramenta nas eleições, estudos, locais de trabalho e redes sociais, entre outros. Ela pode acelerar processos, tanto quanto gerar desemprego, problemas ambientais e até mesmo ser utilizada na guerra, criando um distanciamento da responsabilidade humana pela morte de inocentes. O psicanalista Gustavo Fernando Bertrand, em artigo publicado por Página 12, acredita que estamos vivendo algo maior do que um avanço da tecnologia. Não estamos apenas testemunhando uma revolução tecnológica. Estamos passando por uma mutação do próprio inconsciente. Um ponto de virada histórico comparável à invenção da escrita, da imprensa ou da internet. Mas com uma diferença crucial. Aquelas revoluções transformaram as ferramentas com as quais vivíamos. Esta começa a transformar o próprio sujeito. Para Bertrand, a verdadeira revolução não se resume a uma máquina capaz de produzir respostas, imagens, textos ou decisões. Trata-se da humanidade ter que repensar a si mesma. A inteligência artificial, por ora, não possui inconsciente, desejos ou história, mas participa cada vez mais da nossa história. Não por ser um sujeito, mas por modificar o campo simbólico onde os sujeitos se constituem. Nossos filhos estão imersos em algoritmos. Esse é o verdadeiro acontecimento. A questão não será se as máquinas possuem um aparato psíquico. A questão será como a psique se transforma ao coexistir com as próprias criações. Esse é justamente o problema de não ocorrer uma regulamentação e deixar que as Big Techs façam esse autogerenciamento.
Se até mesmo os próprios criadores dizem estar perdendo o controle das inteligências artificiais, o que resta para nós? Como coexistir com uma ferramenta que transforma as condições de produção da subjetividade? Como a potencialidade da criação de fake news, algoritmização da vida e instrumentalização da IA em guerras vai afetar as novas gerações? E a pergunta que fica é essa: o que nos torna humanos? Ao analisar a encíclica Magnifica Humanitas, o mestre e doutor em ciência da comunicação, Moisés Sbardelotto, em artigo publicado pelo IHU, afirma que o que nos diferencia da máquina é o movimento de sair de si. É isso que chama de mais do que humanismo. A pessoa realiza sua humanidade ao superar a autorreferência e se orientar para o outro, para o mundo e para Deus. Nesse horizonte, a transcendência muda completamente de significado. Ela não coincide com o sonho de superar biologicamente os próprios limites, como imagina o transhumanismo. Surge precisamente da aceitação da fragilidade, porque é nela que se tornam possíveis o cuidado, a comunhão e o amor. O poema A Odisseia, que voltou a se destacar pelo novo filme de Christopher Nolan, também pode apontar um caminho sobre o que é ser humano, a capacidade de amar. O filósofo Alexandre Francisco, em artigo publicado pelo IHU, explica: a experiência de Odisseu nos mostra como o ser humano é capaz de atravessar as piores adversidades e atribulações da vida e ainda assim continuar sua caminhada em busca daquilo que mais amamos. Ao voltar para casa depois de sua longa jornada após a Guerra de Troia, que durou 10 anos, Odisseu se depara com um mundo completamente mudado e a sua própria subjetividade transformada. Nesse retorno, ele encontra seu fiel companheiro, o cachorro Argus, agora envelhecido e à beira da morte. O historiador de arte Tommaso Montanari, em artigo publicado por Il Venerdì, avalia a representação dessa cena pela arte do inglês John Flaxman. Argus recorda os dias em que, ainda filhote, fora criado pelo rei, que agora finalmente retornava. Assim, num ato final de amor pelo dono, que jamais esquecera, fecha-se o ciclo de sua vida. Argus morre. Esse é o momento escolhido por Flaxman, que imagina Odisseu de pé diante de Argus, agora sem vida, como um Édipo diante da esfinge, imerso na meditação sobre a condição humana e as consequências do amor. Tommaso Montanari ainda destaca como esse encontro pode nos ajudar a encontrar a humanidade em nós mesmos. É quase como se esse vínculo antiquíssimo com o homem sirva para nos fazer experimentar um amor do qual não somos capazes, exceto em nossos desejos, ou melhor, em nossa saudade por algo que deve existir, ainda que não consigamos encontrá-lo no mundo ou em nós mesmos. Justamente como a espera de Argus, que não é a fidelidade de um escravo, mas o grande amor de uma pequena pessoa por uma pessoa grande, que talvez, não há como saber, de um amor tão grande não teria sido capaz. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. Assine a nossa newsletter para acompanhar estes e outros temas diariamente no site do IHU. A direção, roteiro e edição foram comigo, Lucas Chardon. Roteiro também escrito por Mônica Lima. A co-apresentação desse episódio é de Lauren Palma. Ainda contamos com a colaboração das colegas Luana de Oliveira e Regiane Bastos, e dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Josué Garcia, Matheus Dias e Matias Lengert. Até a próxima!